Bom dia, querida audiência. Estamos aqui de volta para mais um programa para ter aquela conversa, né, bem produtiva sobre as carreiras, para você conhecer, você entender mais sobre essa profissão, como é que é essa rotina, como é que é o dia a dia, como é que faz o passo a passo para você estar exercendo. E hoje um programa muito especial, uma carreira muito digna, do qual eu admiro muito, e a gente tem que agradecer muito porque são fundamentais na segurança pública das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. E hoje é um prazer, porque, além de tudo, é um amigo. Essa conversa vai ser mais descontraída ainda, para a gente continuar nisso. Gostou, né? E lembrando, galera, vamos lá, ativa o sininho, dá uma curtida, compartilha essa live com todo mundo, manda a sua mensagem, a gente vai estar aqui para responder sobre as curiosidades da profissão de policial militar. E hoje comigo, uma pessoa que é referência nisso. Ele é o Major Miquelo Bueno. Ele é da Polícia Militar do Distrito Federal e vai estar compartilhando com a gente essa história. Muito bem-vindo, Miquelo. Saudade de tudo. Saudade, né? A gente estava aqui nos bastidores já conversando bastante, atualizando o papo. Aliás, mandar um abraço aqui também já para Gabriela, sua irmã, né? Sim. Seu cunhado, pro Daroit, então, já também para minha esposa. Opa, bati aqui sem querer. Para a gente continuar e estar desenvolvendo isso. E aí, garoto? Saudade, hein, cara? Cara, tempo que eu não te vejo, né, velho? Faz muito tempo. Hoje você... Explica como é que está a sua situação na Polícia Militar hoje. Hoje eu estou na comunicação. Legal. Tem uns bons anos que eu estou lá, né? Além da comunicação, tiro o serviço de rua normal, né? Legal. Toda semana, 12 semanas, pelo menos, eu estou nas ruas, porque a gente precisa de um efetivo na rua. Então, hoje, todo policial que está no administrativo está nas ruas também, porque o nosso efetivo está pequeno. E eu amo as duas coisas. Isso aí eu tenho certeza desde as nossas épocas lá, quando a gente malhava junto e tudo. Bem tempos atrás, né? A galera tá percebendo, faz muito tempo isso daí, que a gente conversava e eu já via que você tinha esse amor pela profissão. E aqui a ideia é justamente da gente estar conversando para aquela pessoa que está curiosa, que está querendo saber, pô, não sei se quero virar policial, ou então aquela pessoa que está estudando para concurso, está tirando para todos os lados e quer saber um pouquinho mais da profissão, ou aquele cara que está realmente, cara, tô de saco cheio, quero entrar para a polícia e vamos seguir. E aí a ideia é a gente contar esse passo a passo, esse caminho, um pouquinho da história, como é que foi, desde a época que você foi aprovado no concurso, para seguir e para isso. Então eu já começo dizendo assim, nome? Miquelo Bueno Gonçalves Oliveira. Quantos anos? 47. Quanto tempo de profissão? Vou fazer 26 anos agora. 26 anos de profissão. Quando é que você falou assim, cara, vou ser policial? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Mas e como é que foi que você teve essa... Cara, vou fazer o concurso. Você é daquela leva que faz o concurso, cara, vou fazer um concurso para ganhar dinheiro? Nem concurso eu pensei em fazer, nunca na minha vida. Sério? Sério. Minha família, meu pai é empresário, né? Legal. Comerciante, né? É um comerciante. E ele queria que eu fosse médico. E eu estava quase passando. Faltava pouco para passar para medicina. E aí, no dia que eu vou fazer a inscrição, no último vestibular que eu fiz, uma pessoa me parou e falou do concurso da PM. E era feito pela UNB na época. E eu pensei que fosse algo do Exército, quando ele me explicou. E eu falei, cara, vou fazer. Legal, porque era bem assim, ele falou um monte de vantagem que tinha. E eu, menino, né, 18 anos e tal. Eu falei, cara... Aí ele falou primeiro que o salário era R$1.000 para estudar. E era formado pela UNB em Direito. O que não era mentira na época. E aí eu fiz a inscrição dos dois, tanto para medicina quanto para esse concurso. E foi o pior vestibular que eu fiz. Tipo porque assim, você foi sem compromisso nenhum? Não, porque eu fiquei doente no dia da prova. Nossa. Fiquei com febre. Aí eu fui até com um ar quente ligado no carro até lá. Minha mãe tinha me emprestado o carro dela, e cheguei lá e fui fazer a prova. E eu não conseguia concentrar direito. E eu fazia muito ponto. Então, assim, eu não lembro se era bem isso, mas eu acho que era tipo 430 pontos para passar o UNB naquela época. Aí faltava assim, pouquinhos pontos, 15, 20 para eu passar. E nessa vez eu ia passar. E aí eu fiz a metade, 198. Passei no da PM. Também era muito concorrido, que era muito alto. Eu passava qualquer curso, medicina, na época... É porque a nota de corte da medicina é muito mais elevada que outros cursos. Não, é muito mais elevada, é bem mais concorrido. Também, tudo isso é bem menos vaga, né? Na minha época, 100 vagas para oficial. E aí aí depois que eu descobri que era polícia, eu não quis entrar. E por destino da vida, alguns amigos meus
conheciam, eram, aí foram me explicando e me convenceram. Passei os 3 anos na academia querendo desistir, porque é muito ralado. 3 anos é o tempo que... É o tempo para formar você. Hoje ainda é o mesmo período? É o mesmo período ainda. 3 Tinha anos. reduzido, eu não sei como é que está o estudo hoje, mas ainda continua 3 anos. Perfeito. Só que você recebe, né? Já é Sim. um emprego garantido. Então, assim, aí quando eu formei na academia, aí eu apaixonei. Eu falei, nossa, que emprego é esse? Cara, isso aqui é a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Apesar de você ser muito atacado, né? Ser muito injustiçado, mas isso com ser certeza. policial militar não tem nada melhor. Não tem, eu falo para você, é muito bom mesmo. Ou seja, foi justamente a rotina da profissão, o dia a dia, que fez você conhecer mais sobre a carreira, identificar mais com a instituição e acabou ampliando essa paixão, né? Cara, primeiro, você ser policial é você servir as pessoas. Fato. E não tem nada que traz mais felicidade do que você ajudar as pessoas. Tem muita gente que acha que felicidade é você ganhar bem, ser um cargo alto, ter bom carro, ter bom apartamento. Não é. Tem várias provas disso, até comigo. Não é. É você ajudar as pessoas. Legal. É você fazer uma caridade. O policial está o tempo todo na rua. Onde você vai, tem um policial. Tem um lugar que não entra nada do Estado, mas tem um policial lá. Por exemplo, Santa Luzia, lá no Estrutural. Ali não consegue entrar quase nenhum carro do governo em alguns pontos lá, mas a polícia entra. Legal. E às vezes só o policial tem contato com aquela comunidade, só ele pode ajudar. Então, ser policial militar é isso. Sim. Então, assim, não tem como não apaixonar. Isso aí, coisa boa. Pô, e legal porque eu fico imaginando aquelas pessoas que, como vocês sabem, estão em Brasília, aliás, tempo chuvoso em Brasília, como vocês estão vendo, que tem aqui é a cidade do concurso público. Uhum. E tem muita gente que faz o concurso justamente pensando assim, cara, eu quero primeiro buscar uma estabilidade. Vai primeiro do financeiro, antes até do que isso. E não só como Michelo, também mandar um abraço aí pro Alfredo, né? O Odorico, Major Alfredo. A Major Odorico, né? Amigão mesmo, que tá da polícia, da nossa pelada. Abração aí para você. Eu conheço muitos policiais que eles falam, não, cara, você tem que entender também que o policial só pela profissão, ele não dura na corporação. Não. Ele não faz. É porque é muita pressão. Eu vou falar uma coisa que depois que eu aprendi isso. É bíblico. Sim. É bíblico. Se você for ver, as pessoas que fazem o bem, eles vão ser perseguidos. Então, a polícia militar, ela é perseguida o tempo todo. Sim. Hoje saiu uma errada. matéria, cara, tipo assim, perguntaram pra gente se o psicólogo da PM só tinha um psicólogo, né? Só tem, não precisa, os nossos atendimentos são fora, a gente tem clínicas conveniais, então a gente tem um para controlar tudo, dois para controlar tudo, para acertar o sistema, Não, então coordenar. Isso é bem legal que você falou. Existe um psicólogo da corporação mesmo e existe convênios com Sim, então a gente tem clínicas de atendimento apoio. psicólogos, psiquiatras, psicólogos da Polícia Militar. E o psiquiatra estava de férias um período. Aí ele estava de férias, estava um único psiquiatra da PM. Mas, cara, tem vários, mas não falaram isso na matéria. Então eles já chegam batendo. E as pessoas leem o título e comentam embaixo também. Aí começa uma onda de falar mal da PM. Só para atualizar vocês, até porque a gente está no Brasil todo, é porque há 2 semanas, basicamente, está tendo uma discussão, um debate na mídia, né, sobre a questão da saúde mental das pessoas que trabalham na corporação por um caso que aconteceu que nem se sabe ou não, que ainda está sendo avaliado, está sendo investigado, se a causa realmente foi por alguma fadiga mental ou alguma conclusão que algum desvio, né, ou alguma complicação que ele teve na saúde mental para ter levado a isso. Mas aí vamos voltar aqui para cá, puxando. Você fez seus 3 primeiros anos da academia, viu que era aquilo que você estava. Como é que foi? É formado que fala quando você faz academia? Sim, eu saio formado, eu saio na época aspirante oficial, aí depois sai tenente. Então, mas você sai, o aspirante é o soldado? Não, a oficial, a tenente. Oficial. Perfeito. Eu entrei na carreira de oficial. Na Polícia Militar, você pode entrar em várias carreiras. As 2 principais são a carreira de praças, que é soldado, cabo, sargento e subtenente. Legal. São os executores. E a carreira de oficiais, que são os gerenciadores, né? Como se fossem os chefes da empresa. Sim. Aí começa tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. A hierarquia, né? É, hierarquia. Direitinho. Isso. Aí você já saiu como oficial e eu sei que na academia, de vez em quando, vocês também atuam na rua, né? Sim, já começa a atuar desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano? Isso. Então o primeiro ano é todo aquele preparatório para depois estar na rua e ficar colocando... O primeiro ano é o ano onde você executa muita função do subordinado.
Porque você tem que aprender o que ele faz para poder cobrar. Então a gente aprende muito aquelas questões básicas da polícia, né? Como é que o soldado trabalha na rua, você é empregado como um soldado, até para você depois saber comandar. Pô, isso aí é bem legal. Aí os 2 anos você já tem mais uma atuação pós isso, né? Você tem uma atuação mais na rua, mas sempre supervisionado com a galera. Sempre supervisionado e sempre na função que a gente vai exercer depois, né? De oficial, de comandar, de liderar, Legal. porque coordenar. Então a gente aprende tudo isso. E aí no primeiro ano como efetivo mesmo lá, você está lá como oficial, como é que foi essa experiência? Como é que foi essa transição? Aliás, teve diferença? Como é que foi o seu começo? Foi muito difícil, porque era internato na minha época, né? Eu era acostumado a ter o cabelo grande. Eu nunca fui filhinho de papai, mas assim, eu tinha minhas mordomias em casa, né? Sim. E lá você não tem nenhuma, você tem que arrumar sua cama, sua cama tem que ficar impecável, você tem que estar com o uniforme impecável. Legal. O seu trato, o seu jeito, tudo muda. Você ganha uma disciplina, né? Ganha, disciplina, você falou a palavra certa, disciplina. Ética, moral. A gente aprende tudo isso lá na academia e foi muito difícil, porque eu era acostumado com a vida mais tranquila, né? Sim. E ali, quando você está em formação, você é muito pressionado, muito... Eu chegava a chorar, assim, à noite, falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sabia que Deus me queria ali, então eu continuava. Legal. E era bem forte, assim, porque foi muito difícil. Mas hoje eu vejo que podia até ser mais difícil, porque quanto Sim. mais difícil for, melhor preparado você está para as situações que você está lidando hoje, né? As polícias do Brasil estão lidando com situações que nunca pensaram em lidar, né? Sempre foi pressionada por todos. Sim. Mas hoje está tipo, cara, tem até coisas covardes, assim, o tempo todo. Tem maldades e a polícia tem que ali driblar aquilo. Perfeito. E é difícil pra gente, é difícil. Agora me tira uma dúvida, assim. Aí você iniciou o seu trabalho na rotina, o policial oficial, que nem você falou, quando ele inicia a carreira, quais são os próximos passos que ele dá? Porque existe um processo de progressão na carreira, né? Você vai subindo na hierarquia e tudo. Você foi para a rua, aí de lá como é que você possibilitou ampliar as suas ações na corporação e assim, consequentemente, ganhar, né, elevar, né, a progressão na carreira? A progressão na carreira lá é por antiguidade. Antiguidade, perfeito. Aí o pessoal tem que aposentar, por exemplo, aposenta o coronel, vai abrir um vaga de tenente coronel, perfeito. Aí de major e vai descendo. A progressão só vai assim. Tem progressão assim por merecimento? Tem. Quando você sai tenente coronel para coronel full, que é o último posto, você só vai por merecimento. Aí eles vão ver toda a sua carreira, avaliar, tem pontuação, aí só vai coronel full os que merece. E no resto da carreira você é avaliado também o tempo todo, mas assim... A avaliação, ela tem uma periodicidade? Tem, é sempre avaliado. E se você comete alguma coisa nas ruas, né, se você desvio de conduta, alguma coisa, você vai para a corregedoria, responde, e aí você pode ser até excluído da corporação. Isso. E aí eu me lembro que quando a gente se conhece tem um tempinho, né? Quando a gente estava malhando, acho que era na Runway, não sei se era na Runway ou na FIT, lá no Sudoeste, você estava se preparando para embarcar por uma nova etapa nessa profissão. Isso foi depois de quanto tempo já sendo formado? Qual nova etapa? Eu não lembro. Que você foi para o Rio de Janeiro. Que foi para a Força Nacional. Isso. Foi assim. Não, mas foi quanto tempo depois de ser formado? Eu não lembro, eu acho que eu já devia ter uns 8 anos de PM, 10 anos. Eu fui novinho para lá, eu acho. Depois que você formou com PM, existe algum curso, outro pós que você faz, alguma coisa assim? Faz. Dentro da polícia, da carreira da polícia, por exemplo, a gente tem uns cursos que são como se fosse no meio civil pós-graduação. Entende? Especializações. Especialização, mestrado, como se fosse um mestrado também. Beleza. E a gente faz esses cursos para ir se aperfeiçoando para entender as doutrinas, né, o que tem de gerenciamento, de comando, de administração. Basicamente, que é uma gestão. É igual uma empresa. É uma gestão. Porque a polícia é uma empresa. A gente, por exemplo, eu estava num café da manhã ontem com a comandante-geral. Aí o seu comandante-geral falou até que a gente tem uma frota enorme de veículo, que para gerenciar é complexo. A gente tem a maior frota, todos os nossos carros dão mais que o GDF inteiro. Nossa. Então, assim, a gente tem que gerenciar todo esse aparato de viaturas. Cuidar desse patrimônio. Combustível, manutenção, né, e outras coisas que acontecem. Além da saúde que a gente gerencia, além de escolas, além de
Então a PM é múltipla, ela faz várias coisas. É literalmente uma organização, né? É uma organização. Isso aí para fazer. Aí tem esses cursos que você faz para estar se adaptando, entendendo a realidade, como todo profissional, todo gestor ele tem que estar se atualizando. E aí vamos voltar de novo para essa história. Como é que surgiu? Primeiro, como é que surgem essas oportunidades de participar da Força Nacional, se você puder explicar um pouquinho. Dentro da corporação também, que a gente vê que tem o pessoal que é do Batalhão de Operações Especiais, aí tem a divisão da galera que vai para questão do trânsito, tem aquela galera que também é responsável pelos eventos. Como é que é isso na polícia e como é que o policial que acabou de fazer o curso de formação, ele vai seguir, traçar esse caminho, trilhar? Todo ano a gente publica os cursos que vão ter no outro ano. Perfeito. E aí a pessoa fica sabendo todos os cursos que vão ter. Ele fala assim, eu gosto de helicóptero, quero ser piloto, quero ser tripulante. Eu quero ir pro lacustre, que fica no lago lá, com jet ski, com não sei o quê. Entendi. Eu quero ir para cavalo, gosto de cavalo, gosto de cachorro, gosto de quê? A PM é muito grande. Aí ele vê o curso. Aí ele vê se cumpre os requisitos. Entendi. Às vezes o policial é muito novinho, alguns eles não podem fazer, às vezes alguns ele pode. E aí ele fala, não, eu quero ser do BP Cães, por exemplo. Quero fazer o curso. Aí quando surge, ele se inscreve. Aí tem um pré-teste, né? Ver se ele vai entrar, se ele atender os requisitos. Ele entrando, ele faz o curso. Se ele terminar, aí ele fica no batalhão. Legal. Então todo ano há disponibilidade de vagas para esse departamento. O cara vê, eu tenho uma afinidade com isso. Isso. E é muito legal se você conseguir lembrar até para a gente explicar para a galera de casa quais são as oportunidades. Você falou do Batalhão de Cães, né? Batalhão de Cães, BP Choque, que é o policial de choque. Aquele com os escudos, que vai para as manifestações, que os caras são... Todos eles, cara, eu sou fã de todos. Eu também. Tem o Bavop, que é o do helicóptero. Legal. Tem o Ambiental, que tem o Lacustre, que tem o Ambiental, os caras são extremamente profissionais. E pior que eu já foram acionado algumas vezes, porque tem esse cuidado, né, do zelo. Aqui no Cerrado também aparecem uns bichinhos peçonhentos, né? Aparece, e você tem que entender de tudo. E é bem bacana, quem gosta do meio ambiente, sim, muita gente vai para lá. Que protege. Cara, a gente tem vários mananciais. Sim, e a água do DF, a Polícia Militar é responsável por não deixar invasões, um monte de coisa para impedir que essa água contamine. Muita gente não fala isso, mas a Polícia Militar está presente em várias áreas da sociedade. Se não tem um policial passando nos colégios, as crianças não têm aula. Tem um batalhão escolar, batalhão perfeito. Escolar. Da minha época, nossa, a diferença. Eu estudei no Objetivo, tinha um batalhãozinho lá da 913. Eu estudei lá muito. Também. Formei em 96 lá. Acho que foi, 96. E aí tem vários, o BP Cães, por exemplo. A gente tem uns cães de faro para achar pessoas perdidas. Legal. Não é só... Então, dos únicos do Brasil. Não, a gente formou tem pouco tempo. E a gente é mais de droga, de captura. Sim. E hoje a gente tem de busca mesmo para achar a pessoa perdida na mata, em alguma coisa. Legal. Então, a PM é muito especialista. A gente é tão referência no mundo todo, que vem policiais do mundo todo treinar com a gente. Só que, lógico, que quando tem uma política, uma ideia de destruir a corporação, eles não vão ficar mostrando esse nosso lado, eles vão mostrar só os nossos erros. Mas, cara, se for mostrar o lado positivo da Polícia Militar, não ia ter matéria para... Não, isso você está falando. Como é que... Não, mas aí depois eu vou entrar nas particularidades, mas só o seguinte, beleza. Aí tem cães, tem essa do meio ambiente, do helicóptero, escolar, que mais? BOP. O choque, você já falou, BOP. BOP, o nosso BOP é altamente especializado. Perfeito. Tem os snipers, né, lá dentro do BOP, tem a equipe de negociação, esquadrão de bomba. Verdade. Os caras são referência também no curso para o mundo inteiro. Tem o batalhão montado, que é a cavalaria. Verdade. Que é maravilhoso, que tem um projeto social lá, uma ecoterapia. Crianças recuperam lá, que está com algum problema de... Só que a gente não consegue atender todo mundo que pede, porque é muita gente que precisa. Tem o que mais? Vamos lá. Batalhão, a Rotan, que é extremamente famosa, né? Que é recordista de flagrante, de apreensão de arma de fogo. Os caras, são espetaculares. Patamo, que é do BP Choque, do Batalhão de Choque, que também é parecido com a Rotan, que vai para as ruas também e também pega muito flagrante. Tem os GTOPs, que são tipo a nossa especializada de cada unidade. Legal. Que são os que mais deparam com as ocorrências nas ruas, que tem perseguição, quase sempre são com eles.
Cara, tem tanta coisa. Na PM tem veterinário, tem médico, tem dentista. Ou seja, literalmente uma organização, uma administração bem complexa para se ter. Bem complexa. E então vê até que não é algo como uma simples empresa, mas sim já é uma organização com vários braços, né? Na verdade Isso. é como se fosse aquele grupo econômico que você atua em vários departamentos e faz. Pô, e legal isso. Então a pessoa ela entra na polícia, ela vê... e isso é até uma vantagem diferente dos outros concursos, né? Da carreira pública. Sim. Porque quando o cara faz o concurso, por exemplo, ele faz de médico, ele vai ter as especialidades, tranquilo. Mas se o cara faz o concurso, por exemplo, para trabalhar num tribunal, ele fica limitado às atuações dele. Vai passar num congresso, numa área administrativa, no executivo, ele fica limitado. Pô, e é interessante saber que na corporação, quando você entra, você ainda tem essa possibilidade de se identificar algo que você gosta de trabalhar e atuar nessas devidas. Inclusive administrativo. Perfeito. Comunicação, que eu tô Comunicação, projetos que faz com as compras na PM. Sim, licitações. Todo tipo de administrativo que você vê na empresa tem lá dentro. Pô, legal. E aí agora vamos voltar. Aí você foi convidado, até para explicar também para a gente, a questão da Força Nacional. E se eu não me engano, foi no começo, era o início da Força Nacional, né? Eu fui um dos primeiros de Brasília para a Força Nacional. Era muito obscuro ainda. Tipo assim, a gente estava indo para o Rio, né? E na época, assim, falava-se muito em morte de policiais e tal. Sim. E lá é diferente. Lá você não é um simples policial. Lá você é quase um militar do Exército sem a prerrogativa de uma guerra. Porque lá eles te atacam com fuzil, com alguma coisa, e você tem que tomar cuidado com a população, você tem que tomar cuidado com uma série de coisas penais, né, direitos penais, que não é de guerra. Eles vão fazer guerra com você, mas você vai ter que agir diferente com eles. Perfeito. E é complexo. Então a sua vida está sempre em risco ali. E muita gente não queria ir. Aí eu fui um dos primeiros a me inscrever. Aí foram 2 oficiais da minha turma primeiro, depois eu fui o terceiro. Foram daqui de Brasília, você está falando? De Brasília. Porque é a Força Nacional de todo o país. Eu trabalhava com policial desde de Roraima lá até lá do Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. E aí, e a Força Nacional, assim, além dessa questão que você falou, que ele é mais uma força tipo o Exército, com esse aspecto nacional, a atuação dele é só em momentos específicos? Quando é que é acionado uma Força Nacional? A Força Nacional, nessa época, ela foi para fazer a segurança do Pan-Americano. Perfeito. E aí tem época que eles são chamados para alguma missão, por exemplo, está tendo uma desordem em Alagoas, está tendo uma desordem no Rio, São Paulo. Aí eles são chamados e são convocados para apoiar as polícias dos estados. Cara, isso aí é bem interessante mesmo saber disso, porque as pessoas não entendem, né? Por que foi feita uma polícia da polícia, né? Uhum. E aí ter essa ação para ir, principalmente para combater essas situações particulares, né? Porque provavelmente são situações que a própria polícia isso é outra coisa até bom você explicar como é que funciona essa ordem da polícia estadual, com a polícia civil, com a polícia federal, mas é uma ação que a polícia da região, né, vamos dizer assim, não poderia estar atuando, às vezes por alguma limitação da necessidade da estratégia que tem que ser aplicada para combater aquilo, e aí você chama esse grupo para estar vindo. Nessa sua época, quando você esteve lá no Rio de Janeiro, como é que foi a sua experiência lá? Cara, foi uma experiência de guerra, porque lá você ficava tenso o tempo todo. Até quando você ia sair do quartel, eu lembro que tinha um capitão lá que queria que a gente raspasse a cabeça, né? Aí eu falei com ele, capitão, o senhor quer que a gente morra? Porque se eu raspar a cabeça, vão me identificar como militar na hora que eu estiver saindo aqui. A gente estava do lado do Morro da Mangueira. Pô. E já tinha acontecido alguns fatos lá. Aí eu falei assim, se eu quer que a gente morra, saindo aqui, eu saio sozinho com um aqui, chega o traficante passa essas motos aí e fuzila a gente, vai ver que a gente é militar. Sim. Aí ele se convenceu e deixou a gente com o cabelo mais normal, assim. Olha não é normal, é mais assim, mais sem parecer milico. Sem parecer isso. Porque senão a gente corria risco. E eu lembro que a gente eu fiquei numa base na Cidade de Deus uma vez. E eu era responsável também por todos os sistemas que tinham nas viaturas. Naquela época a gente tinha uns computadores dentro da viatura da Força, que monitorava, fazia um monte de coisa. Tinha GPS, né? Era tipo uma tecnologia nova que hoje é comum, hoje você faz no celular. E aí eu era responsável para verificar todos, se estava funcionando, se alguém tinha dúvida. Aí eu ia em todos os lugares. Aí eu passei por vários apuros, assim, que eu pensei que ia morrer várias vezes, mas graças a Deus estamos aqui. Que legal, né? Porque no primeiro momento, quando você fala, não quero cortar o cabelo, as pessoas ligam muito a parte da estética, né? Não quer. Mas quando realmente você fala uma verdade, a gente sabe, a gente está no Brasil, a gente não precisa ser falso, né? A gente sabe que os policiais, eles se disfarçam, porque muitos deles moram na comunidade. Eles se disfarçam para entrar lá, para não ser ganho com isso.
e sofrem disso. Mas a preocupação, porque realmente se você... Pô, andar 2 pessoas de cabelo raspado na rua ou um corte militar, a primeira coisa que os caras falam é o pessoal dando mole ali. E realmente é uma visão e até a preocupação que vocês têm que levar no dia a dia disso daí. Né? Sim, a gente tem que levar isso. Eu, por exemplo, aqui em Brasília não tem como. Eu sou porta-voz, então eu estou aparecendo o tempo todo. Fechou. E o meu ganho, os criminosos aqui, eles não costumam atacar os policiais, né? Mesmo porque eles sabem que os policiais daqui são muito bons, né? E a gente controla o crime aqui. Agora, tanto é que aqui é difícil uma facção crescer, algo crescer, é muito difícil. A gente fala assim, ser polícia no Rio, não sei o quê. Lá é mais o combate e tal, mas aqui a gente previne. Legal. A gente previne muito. Então, tem um trabalho de prevenção bem maior. Trabalho de prevenção bem forte. Então, assim, é difícil você achar na mão de criminoso aqui um fuzil. Quando acha, a gente já consegue retirar de circulação. A PM tirou todos praticamente. Pô, que bom. E hoje aparece, a gente vai lá e consegue rapidamente prender na mão dos caras. Então aqui não tem domínio de rua, domínio de comunidade, como em outros estados que... E a inteligência aqui é bem avançada, né? Aqui a gente tem um sistema, tanto da Secretaria de Segurança Pública, que engloba PM, civil, muito boa mesmo. Então legal. Explica pra gente como é que funciona esse relacionamento entre as polícias, né? Até para o pessoal de casa entender como é que é a atribuição de cada um, o que cada um faz. Esse negócio essa já é uma questão pessoal minha, né? Eu também já fiz curso em outros países. Legal. Aí eu vou te contar uma história. Eu fui em Washington uma vez, aí eu tava não, foi no Canadá, foi em Toronto. Aí eu estava conversando com uma policial que era portuguesa, só que ela tinha nacionalidade canadense, ela era sargento lá na polícia do Canadá, em Toronto. Aí eu estava conversando com ela perguntou essa pergunta que você falou para mim. Aí eu expliquei para ela. Ela não entendia. Ela falou, mas como vocês têm 2 polícias? Como você tem uma polícia civil, uma polícia militar, cada um faz uma coisa? Mas não funciona assim. Ela ficava falando o tempo todo para mim, né? Aí eu fui explicando, ela não entendeu até o final. Porque assim, nos outros países, a polícia tem carreira única. Tem um ciclo completo, desculpa. Sim. A polícia de rua é a mesma que faz investigação, é a mesma que faz tudo. Como se fosse a PM fazendo tudo, fazendo investigação, fazendo não sei o quê. E, por exemplo, as polícias militares, ela investiga, mas em caso de crimes militares. E são tão bem os processos que ela faz, que são elogiados lá pelo Ministério Público, quase sempre. E é uma coisa que devia ter igual aos outros países, porque funciona muito lá. Legal. Aí, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos uma vez, teve um quarto lá do lado do que eu estava no hotel, que foi furtado. Aí chamaram a PM, a polícia de lá, né? Sim. Aí a polícia lá chegou na viatura caracterizada, um policial, furtou. Aí ele foi lá na viatura, pegou uma maleta que tinha na própria viatura dele? Na própria viatura. Tinha um equipamento de perícia, uns pozinhos, negócio. Aí ele começou a jogar lá nas paredes, no negócio, identificou a digital do cara, passou para as outras viaturas, conseguiu prender o cara e recuperar os bens. Muito rápido. Aí eu falei, cara, imagina se a polícia militar pudesse fazer isso lá no Brasil. Porque assim, limita, cara. Aí uma polícia faz uma coisa, outra faz outra. Então, assim, tem vários projetos no Congresso para unificar, Sim. Mas nunca aconteceu por questões políticas, mas que eu acredito que seria melhor, muito melhor. Mas aí, então explica um pouquinho pra gente. A polícia militar faz o quê? A civil faz o quê? Isso. A polícia militar ela faz o preventivo e o ostensivo. Legal. É o policiamento de rua, né, os flagrantes, essas coisas. E quando a polícia militar não prende flagrante, né, uma situação, por exemplo, teve um furto aqui no comércio aqui. Aí chamaram a PM, quando a PM, o bandido já fugiu, tudo. Aí depende de investigação. Sim. Aí é a Polícia Civil. Então a parte judicial é deles. Eles fazem investigação, a perícia, para verificar quem cometeu o crime. Aí a gente passa para eles continuam o trabalho e vão nessa. E a Polícia Federal? A Polícia Federal já é no âmbito nacional, né? Com crimes nacionais. Mas a Polícia Federal ela tem praticamente o ciclo completo, porque ela faz tudo. Legal. Então ela faz também tanto tudo. Ostensivo quanto preventivo. A PRF é mais de rodovias, né? Sim, perfeito. Rodovias, da parte de trânsito e parte criminal em rodovias. Isso é bem legal, bem legal. Tenho amigos em todas as áreas e realmente admiro cada vez mais essa profissão. E aí você fez esse curso da Força Nacional. Qual foi uma atuação assim que você lembra que você fala assim, pô, que legal, lá no Rio de Janeiro, na Força? A gente fez a contenção no morro. Eu fui comandante, um dos comandantes do Maracanã, onde estavam ocorrendo os Jogos, né, Pan-Americanos. É que na época, para quem não sabe, estava acontecendo os Jogos Pan-Americanos. Isso. Aí eu era o comandante lá, e aí eu que olhava os portões, revista, aí tinha uns equipamentos bem bacana, monitorava. Aí eu fiquei muito com essa função. Aí eu também fui para a Cidade de Deus, onde tinha uma base, legal, onde estavam alguns policiais da Força Nacional.
E teve um dia até que era bem tenso, né? Aí lá onde a gente dormia eram em containers. E entre os containers tinha uns vão. Aí a gente planejando, né? Cara, caso tenha um ataque aqui de traficante, o que a gente faz? Aí a gente entra no meio dos containers. E você atira daqui, você atira daqui, não sei o quê. Aí eu falei, mas e se tacar uma granada aqui por cima? Aí a gente botou uma telha, né, de ferro assim por cima. Legal, claro. Aí a gente foi pensando em tudo. Aí teve um dia que começou um ventar, né? E eu tava deitado, já eram as 2 da manhã, eu fui deitar. E tinham sentinelas lá, né? Aí eu só vi... Eita, tiro. Aí me arrumei, eu já tava com o fuzil do lado, eu dormia com uma farda, só pra você ver. Eu só calcei o coturno, peguei o fuzil, me preparei pra morrer. Porque eu falei... porque eu chamei no rádio, ninguém me respondia. Que isso? Aí eu falei, já matou todos. Aí eu vou ter que sair. Aí eu fui sair, já preparado para morrer. Aí eu fui fazendo a varredura. Aí eu cheguei até um policial da ponta. Aí quando eu cheguei lá, na verdade, ele estava dormindo. Nossa. Aí ele ouviu eu chamar no rádio. Aí eu fui lá, acordei. Aconteceu alguma coisa? Não, tenente, está tudo certo. Eu fui no outro, o outro também não tinha ouvido. Eu fui chamar ele, que ele tinha deixado o rádio para ir no banheiro. E aí eu falei, eu ouvi um barulho de tiro. Aí eu ouvi de novo. Era o quê? Era o telhado que a gente tinha colocado em cima, que o vento tava batendo. Ele acordou e falou, que situação normal. Cara, mas eu pensei que ia morrer. Eu falei, é os traficantes atirando na gente. Não, isso aí é tenso, né? Eu fico imaginando, tem suas particularidades, mas obviamente a gente sabe que o Rio, né, tá bem largado, né? Eu vou lá frequentemente, a gente sabe... Eu nem vou mais. Né? Não vou. Eu adoro o Rio. É o lugar mais bonito que eu já fui na vida, mas eu não vou mais. Minha esposa é carioca, então a família tá lá, a gente tem que ir, mas eu... Mas é Zona Sul, né? Não, então, a minha esposa ela veio do Meier. Mas Meier é tranquilo, mais ou menos. Mas não tem muito lugar tranquilo não, ela ficava atrás do Complexo da Marinha, eu acho. Sei. Mas aí hoje, graças a Deus, a família conseguiu ter uma melhorar. Então parte fica ali na Lagoa e parte fica na Barra. A Barra é outro mundo, né? Não é Rio de Janeiro. Barra da Tijuca é outro mundo. É igual a Zona Sul também, é muito bom. Isso, para fazer isso. Pô, legal. Aí quando você voltou dessa experiência da Força Nacional, para onde você foi alocado aqui? Quando eu voltei para uma unidade de origem, que era o Batalhão de Trânsito. Legal. Aí depois do Batalhão de Trânsito eu fui... Eu não lembro qual unidade que eu fui, se foi Guará, não lembro. E aí depois eu fui para a Escola de Formação de Praças. Como eu tinha uma bagagem muito grande, porque com a Força Nacional eu fiz muito curso de ser instrutor, de tiro, de um monte de coisa. E aí eu acabei formando soldados. Aí fui chamado para formar. Aí passei um tempo formando soldados. Pô, legal. E depois fui mudando de unidade, até cair na comunicação. Pô, então você chegou até numa experiência boa para você compartilhar para a galera que está de casa. Essa etapa da formação, você viu muita gente entrando. Sim. Então isso vai colaborar muito quando a gente for falar das pedras, que as pedras vão vir, aí você vai lembrar da dificuldade. Mas assim, para essa galera que entrou aqui agora, pô, entrei, tô sagaz, né? Tem aquele empolgadão, tem aquele que entrei, não sei o que vou encontrar assim. Qual é a sua percepção dessa galera que estava entrando? Cara, eles queriam entrar. Eles queriam? Assim, eu vi uma garotada diferente, assim, que tinha vontade, paixão pela polícia. Eu achei até assim muito estranho, porque eu nunca tinha visto isso. E quase sempre assim, quem entrava era filho de militar. Porque o cara se espelhava, né? Se espelhava, ou conhecia. Aí eu vi muita gente entrando, por exemplo, já tinha uma profissão. Legal. Tem gente até com profissão como dentista, outras profissões assim que ganham até razoavelmente bem lá fora, querendo entrar. Então assim, tinha filhinho de papai que não precisava estar lá. Tinha de tudo. Então assim, você via carrões lá, eu falei, caramba, Camaro. Que galera é essa que tá vindo para se formar aqui? Esse cara tá entrando na polícia. Mas você via que era amor, que era paixão. Pô, assim. legal. E eu tinha visto isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Pô, e legal. tô vendo aqui no Brasil hoje. Legal. Mas aí aproveitar aqui um pouquinho. Léo, hoje eu vou abusar, já matou o cafezinho aí? Léo, se puder, você viu aquele cafezinho desse nosso parceiro maravilhoso do café? Para vocês verem aí que agora eles vão lançar o café Speciale, que ele vai vir em cápsulas, tem 3 sabores, o Frutari, o Imperiale e o Regale. Muito bom mesmo. Eu vou pedir esse quebra-galho aqui, aproveitar que está passando ali, esse mexanzinho. Gente, vale muito a pena. E todo mundo sabe, é o café aqui da região. O café do City é o melhor aqui da região. Eu conheci o processo da indústria, toda a torrefação que eles fazem lá. Existe um laboratório muito dedicado, eles realmente fazem uma seleção de grãos antes de entrar para a produção, né? Desde um processo da compra e tudo. E eles estão lançando essa linha nova. Em breve, mais novidades para você.
no mercado, obviamente nas melhores redes varejistas, para estar trazendo isso aqui para a gente, né? E valeu, Café, obrigado por estar apoiando e promover esse cafezinho maravilhoso para estar gerando essa conversa bem produtiva sobre as profissões e ajudar você em casa. Gostou, galera? Aproveita, dá uma curtidinha, vale o reforço, manda sua pergunta aqui na mensagem. Para a galera do TikTok que está acompanhando a gente aqui também, muito obrigado. E a gente vai contando isso aí com vocês para divulgar ainda mais. Também dá um pulinho, entra lá na página do Café, conheça lá os produtos que eles estão fazendo, bem legal mesmo. Passando essa fasezinha, essa etapa aqui, seguindo, né? A gente tendo esse direcionamento. Aí você voltou, aí você participou dessa etapa de formação das pessoas e que bom que ficou surpreendido, né? Porque como eu tive uma startup, vendi EdTech, hoje as faculdades estão preocupadas com a galera que está entrando, principalmente pós-pandemia, que aliás eu tenho um parênteses para a gente fazer, que a galera praticamente ficou o segundo grau, o segundo e o terceiro ano em casa e entraram do nada deixaram de frequentar uma escola para cair na universidade sem saber o que queria fazer. Tem as novas profissões e é nisso também um dos objetivos do programa, tem muita gente perdida, então a gente quer ajudar. E aí você formou os praças e como é que foi a visão, até bom você compartilhar aqui, de vocês da polícia na época da pandemia? Cara, eu vejo os policiais como heróis. Porque na época da pandemia os bandidos não pararam. Verdade. E um dos órgãos que foi pra rua em massa, que não parou um minuto, foi a PM. Tanto é que a maior quantidade de pessoas que morreram de Covid nesses órgãos, disparado, foi a PM. Nossa, cara, morreu não gente sabia. do meu lado. E Nossa, era bem pesado, porque a gente tinha que abordar, a gente tinha que estar na rua, a gente entrava na viatura 3 ali, e às vezes um companheiro estava com Covid. E eu vi muita gente morrer, muito policial, muitos amigos partir. E muita gente ficou, tem sequela até hoje. Obrigado. Tem um capitão lá que ele era campeão de jiu-jitsu, cara bom. Até hoje ele não consegue fazer nada. Que coisa. Agora que ele está recuperando um pouco. Sim. E o pulmão dele ficou afetado, ele quase morreu. Então, assim, foi pesado. Mas eu vi os policiais não medem esforços para ajudar as pessoas. Pô, legal. Por isso que eu amo essa profissão. Porque, assim, é uma profissão que eu falo sempre para as pessoas. Você quer entrar, se você for um bom policial quer ajudar as pessoas, se você tem essa índole, você tem um lugarzinho no céu, porque dentro da polícia você vai ajudar muita gente. Pô, que legal, isso aí com certeza. Você falou isso aí foi uma verdade. Na época da pandemia, a minha esposa, o pessoal sabe que ela é médica, ela é do Hospital da Criança e do Base, e havia muito receio também dessa galera que ficou na linha de frente. Mas aí eu me lembro uma vez que a minha esposa, ela foi, né, pro hospital, e ela voltou e falou assim, amor, acho que eu fui perseguida. Porque as ruas estavam vazias, né? E aí um dia eu falei para ela assim, eu vou com você, eu vou te deixar no hospital. E aí eu fui, a gente mora no Noroeste, passou ali por trás, bem ali atrás nas ruas mesmo. E aí deixei ela no hospital e voltei com o carro dela. Cara, tu acredita que apareceu dois engraçadinhos numa moto? E aí só que eu sou meio biruta, né? Eu sempre aprendi na época que antigamente tinha, né, as porradas aqui, é melhor ser louco do que ser isso. Parei, desci, aí os caras viraram e foram embora. E eu senti isso, porque quando eu fui deixar, a gente deixa ela às 6h30, 7 horas da manhã. Tá deserto. E na pandemia tava mais deserto, era aqui no meio, não tinha uma, né? Não era ainda privatizado, né? Tinha essas coisas. E aí eu vi, e aí você me relatou, realmente na época da pandemia, as ruas estavam mais vazias. Tá. Então era uma excelente oportunidade para os bandidos verem, porque tinham pessoas que continuavam trabalhando. Ainda mais nas paradas de ônibus, estavam vazias, justamente o cara falava, ó, vou aproveitar esse trabalhador que saiu aqui, já vou pegar e abordar. Isso aí realmente é uma realidade. E eu imagino, né, assim como os médicos, mas também essa questão que você falou, pô, você tinha que estar na viatura. Você às vezes tinha que abordar um elemento, você não sabia como é que ele estava. E você tem que abordar mesmo. Você tem que fazer a revista todinha, completa, para fazer isso daí. E sem contar aquela galera que ficava ainda mais receosa, né? Porque, por mais que tenham os bandidos, vocês são treinados para lidar com essa situação. Agora era um vírus, né? Ninguém via. Ninguém via. Como é que você ia fazer isso, né? Igual a área médica, né, que acho que foi a mais afetada de todas. Depois eu acredito que a área de segurança pública também. Deve ter sido uma das mais, não a segunda, mas Sim. bem próxima, assim. Mas tinham PMs, né? Mesmo com medo, a gente tinha que ir. Sim. Dava medo, né? Você fala, cara, você viu um morrer, cara, esse cara estava trabalhando comigo esses dias, morreu. E morrer do nada, né? Do nada ele ficava mal, doente, do nada ele internava, entubava e morria. Aí a gente foi perdendo um, foi perdendo outro, e a gente, cara, o que a gente faz? Vai ter que continuar. E a gente foi. Então, assim, eu via no policial ele dando a vida pelas pessoas.
Sim. E eu nunca vi ninguém falar isso. Não, e tinha mesmo. Quando você falou na hora, veio esse relato, que eu me lembro dessa situação que a gente passou. E, pô, você vê, né? Os caras aproveitaram ninguém sair do hospital para fazer isso. E é isso que uma das coisas que... Eu devia ter me ligado que a gente pegava isso. Mas na época eu estava em outra, tinha até o contato lá com, que não falei, o nosso amigo e tudo, porque quando precisa, eu sei o quão valioso é o tempo da polícia, e isso aí é até um alerta para a galera que está em casa, principalmente para os engraçadinhos que gostam de fazer trote e tudo, e as pessoas que vão chamando por motivos que... Eu valorizo muito o tempo que vocês têm. Porque o dia que eu realmente precisar, velho, vai ser para uma coisa... Já precisei, já passei, já tive situações e sempre foi muito bem acolhido por toda a corporação. Já tive situações, inclusive, com policiais, e a corregedoria sempre tratou muito bem. E, assim, a gente vê o profissionalismo. Porque, infelizmente, isso são de todas as profissões. De médico e tudo. Tem um cara que é ruim, ele contamina o profissional, o profissionalismo todo. E aí as pessoas acabam generalizando. Só que é aquele lance. As pessoas não lembram das coisas boas. Não lembro. Porque é muito mais fácil você se apegar ao erro, criticar o erro, jogar em cima do erro. E isso é um defeito da sociedade, né? A gente, quando devia estar valorizando o mérito, as conquistas, as coisas boas que são feitas, as pessoas ficam lembrando desses defeitos, né? Infelizmente passa isso aqui. Mas é aquela questão que eu falo. Sempre quando eu precisei da Polícia Militar, sempre me atendeu super bem. E da época que eu era moleque, nem eu falei. Quando eu era moleque eu apontava mesmo, tá? Gostava de umas porradeiras. Na época a gente não tinha muito juízo, fazia. Mas... toda hora que a galera falava, você vai levar o famoso baculejo e tudo. Cara, eu sempre aprendi que é o policial autoridade. Então, nunca cheguei primeiro querendo ser engraçadinho com o policial. Sempre cheguei respeitando. E eu falo por minha experiência própria. Sei que existem relatos, sei que existem bons profissionais e maus profissionais também todo lugar. Mas fazem isso. Mas é de entender. E é isso que eu quero passar para a minha audiência. Galera, é importante. É um tempo que não pode ser desperdiçado. Porque uma brincadeira tua ocupando o tempo de um policial ou de uma médica e tudo, sem ter a noção da gravidade, às vezes uma pessoa do outro lado pode estar precisando e não vai socorrer. E outra coisa, falar também para a galera do batalhão lá da estrutural, que eu tinha um programinha de rádio, e cara, isso que você falou, que o policial, ele está na comunidade, ele vivencia os problemas, e ele querendo também é um representante da administração pública. É onde o cara fala, eu tô com um problema aqui também, e acontecia isso muito que a gente comunicava lá. Então, realmente, valorize bem o tempo da polícia e desses profissionais que façam tanto pela gente. O governo que não valoriza a polícia militar, ele pode se arrepender lá na frente, porque, como eu falei, a gente depende de tudo, para fazer tudo na nossa vida é segurança pública. Sim. E quem está nas ruas faz a segurança pública, traz a sensação de segurança com o policial ostensivo, é a PM. Então, se você não investe ali na polícia, se você não tem efetivo bom, se você não tem um equipamento bom, se a polícia está cansada, está despreparada, porque não tem investimento, quem perde é o governo e, com certeza, a população. Então, assim, também que a gente tem governadores conscientes disso no Brasil todo e que investem, porque se não fizer isso, a sociedade não consegue fazer o dia a dia. Você falou muito bem. Pelo menos aqui no Distrito Federal, a impressão que eu tenho é que o governo do Distrito Federal, pelo menos, ele vê com bons olhos, muitos bons olhos, a polícia e trata muito bem. Não só pelo fato, né, que a gente tem que lembrar que a gente está a gente está no centro da administração pública do nosso país, que isso é relevante ou não. Aliás, é relevante, mas que também a gente vê que é uma das carreiras, quando a gente conversa com o pessoal de concurso público, inclusive mais desejadas, né? O concurso da PM já se tornou justamente porque é uma profissão boa. Bom, cara, que legal a gente está tendo isso. E eu acho que agora, para a gente entrar, para essa galera que está em casa, a gente vai entrar naqueles 2 quadros do programa que eu te falei, que são as 7 pedras, e o caso que faz valer a pena continuar na profissão. Nessa parte, eu dou uma orientada, eu dou uma ajudada, não no começo jogando, mas no final das pedras eu vou até orientando, para que o quê? Que a nossa audiência esteja consumindo uma coisa muito boa. Ela esteja se preparando de informação e isso colabore na decisão dela. E uma coisa que eu sempre falo para os meus convidados, é muito importante trazer muito com o que é a realidade. Porque muita coisa que a gente aprende na profissão, exercendo dia a dia, as faculdades, os cursos não ensinam. Não. Entendeu? Então, tá preparado? Tô. Sério? Sempre. Então começa agora as 7 pedras do caminho profissional. Beleza, agora vai ficar para o corte ficar bom. Vamos lá. Qual é a primeira pedra
do policial militar que você lembra assim que impactou, que você falou assim, nossa, o que eu faço? Ai, cara, teve uma vez, foi até na Força Nacional. Eu fiquei doente e aí eu pedi para uma viatura me buscar. Eu estava na Cidade de Deus, a gente foi indo pro hospital e o policial errou o caminho. E a gente foi parar na frente da entrada do Morro da Mangueira. E aí tinha vários traficantes com fuzis. E aí eu olhei para eles e falei assim, agora já era. A gente não tem como voltar. Aí a gente se preparou dentro da viatura, só tava a minha viatura, não tinha nem apoio, não deu nem tempo de falar no rádio. E aí, quando a gente foi chegando perto, eu fui rezando e apontando a arma, né? Aí o traficante, bem na hora, parou um carro assim, e eles foram conversar com a pessoa dentro do carro, e não viram a gente passar. E a gente passou no lugar e falei, cara, foi Deus, porque era pra gente ter morrido. Então, acho que a primeira pedra a gente poderia resumir a coragem. Coragem. E fé. Coragem e fé, com certeza. E isso realmente, para quem vai exercer essa profissão, tem que contar com a ajudinha, né, do Papai do Céu lá de cima. Mas hoje é tudo para mim. Minha vida virou um testemunho, senão... Isso é legal, isso é legal. Então a primeira pedra que você vai encarar esse desafio, mas na verdade coragem seria uma qualidade. A gente poderia qualificar essa pedra como o quê? De fé. Situação, perigo. Perigo nas ruas, boas. Então, primeira pedra, perigo. Os perigos da profissão, né? Os perigos da profissão. Porque é perigo real, né, cara? É perigo real. É ameaça real. Qual que seria a segunda pedra? Acho assim, teve uma vez que aconteceu um fato, eu não vou saber falar a palavra agora, mas que eu fiquei muito triste, que foi um fato onde a gente ouviu um disparo numa casa no Lago Sul. Eu estava próximo e aí o Copom me chamou, né, e eu fui. Você estava de serviço? Estava de serviço, eu era oficial de dia. Tá. Aí estava eu e meu motorista, a gente até quase morreu nesse dia porque estava chovendo e entrou um carro na nossa frente, até eu lembro, uma Paraty, a gente estava no F1000. Aí eu só fechei o olho e falei, morremos. E o policial conseguiu desviar do carro, não sei nem como, assim, que ele fez aquilo. E depois chegou rapidamente lá no local na casa. Aí quando eu vi, a casa era uma casa de embaixada. Nossa. Aí eu falei, tem um policial aí dentro. Aí logo depois chegou outra viatura, que era do tenente lá da área. Aí ele, tá aí dentro, tá não sei quem. Aí ele começou a gritar o nome do cara. Aí o cara não saía. Aí apareceu um criminoso com a arma na mão, assim, um 38. Aí eu saquei minha arma. Na hora que eu for atirar nele, esse tenente estava pulando o muro, pulou na minha frente. Sorte dele que era um revólver. Então o gatilho é duro, senão eu tinha tirado um tenente, que ele pulou na minha frente. Nossa. E aí ele se atracou com esse cara. Aí começou um monte de policial querendo entrar e tal. Aí eu consegui pular o muro também, que era bem alto. Entrei na casa. Aí quando entrei no primeiro cômodo que estava do lado da garagem, era a sala onde ficava o policial. Aí tá o policial no chão caído. Aí eu olhei pro policial, falei assim, você tá bem? Aí ele falou assim, tenente, não deixa eu morrer. Que isso? Aí eu olhei pra ele, não, mas você não vai morrer não, porque eu não vi nada nele. Fica tranquilo. Aí ele parou o olho, morreu. Aí eu lembro de eu fechar o olho dele assim. Aí quando eu olhei pra barriga dele, tinha 2 disparos. Nossa. Só que como entrou e não chegou a sair sangue, porque a gordura fechou. Aí eu peguei, tirei a gente chama de cobertura, o boné assim, joguei no chão assim. Aí falei assim, matou o policial. Aí os outros policiais começaram a querer entrar na casa para pegar o criminoso. Eles perderam a cabeça. Aí eu, cara, e agora? O que eu faço? Eu peguei, abracei esse rapaz que tinha matado o policial, já estava rendido, e os policiais querendo pegar ele. Aí eu disse que esse outro policial era muito querido. Aí eu, não faz isso, não sei o que. Fui saindo naquela época, né? Tem muitos anos. Eu fui tirando esse cara dentro e tomei várias coronhadas, para largar o criminoso. Só que eu não larguei, botei lá dentro. A melhor coisa que eu fiz, né? Não deixei ninguém perder a cabeça. Botei, e aí essa situação para mim foi muito frustrante, porque você não tem o poder. Não, então eu acho que só aí foram umas 3 ou 4 pedras de uma vez. O que eu posso citar? Uma pedra que não dá para descansar, não dá para relaxar. É a famosa profissão do sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta para você estar conduzindo. Teve o segundo fato, que você realmente não pode, além de estar sempre alerta, mas é aquela capacidade na tomada de decisão rápida, que quando você falou, quando pulou, você pensou em atirar, mas aí você viu que era o policial. Então, a sua percepção, vamos dizer assim,
ela tem que ser muito aguçada. Muito aguçada. Ou seja, para saber se quem está ali é um policial, se quem está ali realmente um bandido, ou pode ser só simplesmente um civil que apareceu no lugar errado na hora errada. E então seria sempre essa questão da prontidão, a segunda pedra. O do outro é essa percepção aguçada, porque isso realmente é uma pedra, porque por um erro você podia às vezes até... Podia ter acontecido uma tragédia. Com uma tragédia. E o segundo é realmente essa relação que você tem com os colegas de profissão quando você vê ele sendo abatido, né? Nossa. Então, essa pedra eu posso definir que é uma coisa que infelizmente vocês têm constante, são as perdas do combate, né? Não, isso traumatiza, né? Traumatiza. Você pensa que não, por mais que eu fiz muito tratamento muito tempo, mas choveu, a grama tá molhada, a primeira coisa que eu lembro desse fato, que estava molhada a grama, estava chovendo, então assim, o cheiro da grama me lembra esse fato. Então eu acho que a gente pode chegar na quinta pedra, e aí você mesmo falou que fez isso, que seria a saúde mental, né? Pode ser também, E aí a outra pedra que eu poderia falar... Que já seria a sexta pedra? Seria a gratificação, né? O amor pelo que eu faço. Eu fui negociador de crises, né? Tá. Muitos anos. E eu me destacava muito com a negociação. Tanto é que hoje eu estou na comunicação, né? Assim, tem tudo a ver, porque eu negocio com o jornalista. Verdade. É uma gerenciamento de crise todos os dias. Então, eu era gerente de crise e negociador. E eu peguei uma situação onde um cara fez de refém a família inteira numa chácara no Riachum. Era a mulher, os 3 filhos e o caseiro. E 3 crianças pequenininhas. A menor devia ter 4, a do meio 5 e a maior 7. E aí ele levou para dentro da cozinha, ele ficou na cozinha da casa, ele amarrou todo mundo em volta do botijão de gás, quebrou o caco de vidro em volta dele e tirou os sapatos. E aí ele estava com um Magnum cromado assim, aparecendo na janela com esse revólver. E eu fui o primeiro a chegar, e nessa época era época de Natal, sei lá, fim de ano. Então, assim, as equipes de negociadores estavam bem desfalcadas. E só foi eu para lá. Quase sempre vai 3, entendeu? Porque Entendi, tem que ter um suporte, porque você está negociando ali, às vezes você vai falar alguma coisa, você faz alguma atitude, algum gesto, o outro já está que está ali mais calmo, ele começa a te dar no ponto ali o que você tem que fazer. E aí eu agi sozinho, peguei só um tenente que estava lá para me ajudar, para ser esse segundo, mas ele não entendia nada de negociação. E aí a gente foi negociando e várias vezes eu quase morri com essa situação, que estava muito próximo, a gente chama de perpetrador. E aí eu consegui fazer com que ele liberasse as 3 crianças e a mulher. E era bem traumatizante, porque ele tava a criança menorzinha com o revólver, assim, com o dedo no gatilho. Esse que vai ser o primeiro que eu vou matar. Ele levantava na janela pelo cabelo. Então aquela cena ficou na minha cabeça. E eu tentando acalmar ele, consegui fazer com que ele se entregasse. E aí depois que acabou toda a situação, né, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito cansado, muito ofegante. Aí veio o bombeiro, que estava com o pessoal na viatura, que era a mãe, as crianças. Sim. Aí ele veio chorando, e chorando muito. Aí ele falou assim, tenente, eu acho que era tenente ou capitão, tenente, estão te chamando lá na viatura do bombeiro. Aí eu pensei, será que alguém machucou? Aí fiquei todo preocupado, porque eu não vi ninguém machucado. Aí fui até o carro do bombeiro. Quando chegou lá, tá as crianças, as 3 crianças, a mãe. Aí viraram para mim assim, obrigado, um pequenininho falou assim, obrigado por salvar a minha mãe e os meus irmãos. E me abraçou, aí todo mundo começou a chorar. Não, mas calma aí que ainda vai ter o caso do sucesso que vale a pena. Mas eu acho que nesse caso, eu acho que a gente conseguiria definir bem essa pedra, é o controle emocional, né? Controle emocional, tem que ter muito. Tem que ter um controle emocional, porque você fica vendo uma família, querendo ou não, você associa isso. Olha, que nem tinha filho, né? Não, imagino para estar tendo isso. A 7ª pedra, Miquel, tem que ser aquele caso que quase fez você desistir. Quase fez eu desistir? Da polícia, você falou... Eu sei que pelo estresse que você está falando aí, não deve ter sido poucas vezes, mas foi um fato que você viu, que você fala assim, cara, isso na profissão não dá. Tem até uma suspeita do que seria, se não for eu vou relatar o que seria, mas que faz você falar assim, pô, por que eu continuo fazendo isso? E quase fez você sair da corporação mesmo. Você quer a real? A realidade. Quase todos os dias eu tenho situações que dá vontade de sair. Mas não porque eu não amo a corporação, eu amo muito, mas porque é muita pressão, é muita situação. Por exemplo, hoje eu estava lendo uma matéria falando uma coisa que não era a realidade, né? Era o título para chamar atenção. Ele me deixou numa tristeza tão grande que dá vontade de desistir de tudo.
Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, essa profissão é maravilhosa. E depois que eu aprendi uma coisa, que quando eu passei a ser cristão, eu aprendi uma coisa. Eu quase fiquei doido com essas coisas de perseguição, de pressão, porque é muito, muito na polícia. E como eu sou muito exposto, né, eu apareço muito, então para mim é uma carga muito grande. Sim. E é difícil pra caramba. Chego a não conseguir malhar às vezes, chega a ficar doente, chega a ficar muito cansado, envelheço. Eu quase fiquei careca esse tempo atrás, se não fosse meu amigo lá que me ajudou com o tratamento. Então, assim, é bem pesado. Mas eu sempre penso assim, cara, aqui eu posso ajudar muita gente. E aí eu aprendi sendo cristão. Quando você é cristão, você é perseguido. E aí, quando eu aprendi isso, eu comecei a ficar feliz com isso que estava acontecendo. Então, hoje nada me abala. Tipo assim, se eu não estiver tendo perseguição, não tiver gente tentando me sacanear, me pressionando, eu falo, tá errado, calma aí, eu não estou sendo cristão, porque não estou mexendo o mundo espiritual. Porque se você está mexendo ali, os demônios não vão deixar você crescer. Isso. Então, eu vou continuar. Aí que eu continuo. Aí hoje eu sou feliz com as pressões, com as coisas todas. Não, então, é justamente isso que eu ia falar. Eu acho que o que pode resumir essa sétima pedra da profissão é que a todo momento já existe, primeiro, um preconceito definido da sociedade, com um estigma, eu vou colocar até isso, o estigma que a sociedade tem do policial, que infelizmente os veículos de comunicação não responsáveis também reportam sobre a polícia, que é uma cultura da comunicação brasileira, a gente precisa ver. Obviamente que hoje eu vejo em alguns pontos que melhoraram, existem profissionais sérios que entendem a necessidade disso, mas como existiram bastante aventureiros, né? Que querem simplesmente buscar um clique, fazer alguma coisa diferente para pegar nisso daí. Isso é bem legal. Eu vou fazer até uma edição diferente dessa vez das pedras, para deixar isso bem reportado, porque além de você dizer a pedra, você primeiro contou um relato, e esses relatos são bons para as pessoas entenderem que elas vão passar por isso. Isso é algo rotineiro. E eu acho que essa sétima pedra fecha com uma realidade que a gente tem. A galera olha o policial na rua, todo mundo já tem uma estigma do policial definida e acaba acontecendo isso. Infelizmente. Mudou muito isso. Mudou muito. A gente fez um trabalho na comunicação que hoje a gente é bem reconhecido até em questões... Mas, assim, tem questões ideológicas, tem questões... Assim, cara, totalmente preconceituosas, julgamentos... É um preconceito formado mesmo. Preconceito, é um julgamento, um pré-julgamento sempre dos policiais. E quase todos os casos que eu pego, que saem na mídia, vários casos, né? Os policiais são até presos, depois vai ver, não tinham nada. Era tipo algo que o criminoso fez para ferrar com o policial. Que é uma das coisas ruins, né, que a população tem de julgar, né? O julgamento é muito ruim nessa história. Muito ruim. Né? Então, para fazer isso fica. E agora, cara, que nem você falou, todo dia tinha sempre muitas essas decisões que fazia, mas hoje, graças a Deus, a sua fé te ajudou a permanecer e hoje enxergar diferente isso. Mas eu queria que você lembrasse de um caso de sucesso. Vocês também já contou aqui algumas coisas que poderiam ser considerados casos que fazem a pena valer a profissão. Que da mesma maneira que eu te perguntei qual foi aquele caso que quase fez você sair, com certeza tem aquele caso que ficou na sua cabeça que você falou, cara, é por isso que eu sou policial. Por isso que eu gosto de ajudar as pessoas. Para compartilhar com a galera entender que também vão ter esses momentos. O caso que fez eu querer cada vez mais ajudar as pessoas e melhorar a polícia foi no dia que eu fui parar na comunicação social. Olha. Eu era negociador de crise, eu estava preparado para ir para o Batalhão de Operações Especiais, eu até fui fazer um curso de pós-graduação. Na volta, eu estava preparado para ir para o Batalhão de Operações Especiais, chefiar a equipe de negociação. Já tinha apresentado minha tese, então ia ser para lá que eu ia. Estava tudo certo, tinha sido convidado pelo comandante do BOP, estava todo feliz, né? Que assim, um BOP é o sonho, né? Não ia como um operador lá que faz aquele curso, que é o que todo mundo viu no filme, né? Não era aquilo, mas eu ia ser negociador, que está dentro do BOP também. E aí, todo feliz, quando eu vi, eu estava na comunicação. Aí eu cheguei na comunicação, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu sou um cara que sempre tirei nota 5 em português. Eu não sei escrever direito, eu falo normal. Verdade. Só que o que aconteceu? Meu jeito, as pessoas entendiam. Esse meu jeito simples, as pessoas entendiam. E eu passava o que tinha que ser passado de informação, as pessoas comunicava. Isso foi um negócio que me fez amar cada vez mais a polícia, porque eu comecei a utilizar isso para mudar a imagem da polícia.
E a gente tinha uma aceitação bem baixinha da população, passou a ter uma aceitação alta. Pô, legal. A gente passou a ter muita pauta positiva dentro da mídia, que a gente não tinha abertura nenhuma com a mídia. Pô. Passei a ficar amigo de jornalista. Como você falou, tem gente ruim e gente boa em todos os jornais, Perfeito. em todos os lugares. Todas as profissões. E tem muito jornalista do bem. E aí eu comecei a me juntar com esses caras, comecei a mostrar. E hoje a imagem da polícia é outra. A gente teve os altos e baixos, tem algumas situações que acabam que imaculam a nossa imagem, mas a polícia militar, no geral, ela tem uma imagem boa hoje. Pô, legal. Então, é até meio que uma missão, né? Você que vivenciou muito essa estigma da sociedade na rua, hoje você tem a possibilidade de estar alterando, como você já alterou bastante, essa percepção que as pessoas têm, e está colaborando ainda mais para reforçar essa imagem, que sim, a polícia você pode contar... A imagem verdadeira. A imagem real, que na verdade, quando todo mundo está em problema, diz que é o 190, ou 193, dependendo do problema. Então, isso é a realidade que todos. E é isso, meu amigo. Gostou aí de compartilhar? Gostei. Eu gostei, eu acho que isso aqui vai dar uns cortes muito bons mesmo. Realmente é uma profissão que dignifica ainda mais. Assim, eu tenho muitos amigos policiais militares mesmo. Jogo futebol todo sábado com dois, né? Que na verdade são os irmãos. E assim, cara, foi bom para você que está pensando. Fiquei feliz em saber que as pessoas estão entrando nos concursos mais decididas, mais apaixonadas por fazer isso. E eu espero, audiência querida, que você tenha sintonizado. Então vale a pena aqui o meu reforço. Dá uma curtidinha aqui, ó, dá no joinha, aperta, compartilha essa live, se inscreve no canal. Você ajuda a fortalecer para a gente estar trazendo profissionais referências, como o Michelo, para estar tirando essa dúvida e estar trazendo realidades da rotina, do dia a dia, coisa que você não vai ver na faculdade, não vai ver nas escolas, que só quem vivencia na prática teve mesmo. Eu queria muito te agradecer. Obrigado muito pelo seu tempo, por você estar aqui. E ainda mais por ser da comunicação, acho que a galera te procura muito. Nossa. E deve estar compartilhando isso com a história. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. Esse é o foco do programa. No caso, é a nossa missão. A minha missão é de mostrar a realidade das profissões, porque eu vi muitos jovens entrando na faculdade e fazendo curso só para ter um diploma para o pai não ficar. Ou, na hora de fazer um curso técnico, fazer só para uma profissão e não entender os carinhos, o cuidado que tem que ter cada profissão, os benefícios. E aqui que nem a gente cita 7 pedras. É que muitas vezes a pessoa vê uma profissão e escolhe por achar que vão ser só flores. É bom a gente trazer a realidade e puxar para cá. Muito obrigado mesmo, cara. Quer deixar um abraço, se despedir de alguém? Mandar um abraço, agradecer primeiro a Deus, né, pela nossa vida, pela nossa missão. E o que você falou é simples. Se resume em uma palavra, propósito. Você tem que entrar numa profissão por propósito. Se você entrar por dinheiro, por cargo, por vaidade, você não vai ser feliz. Então, assim, entre por um propósito maior, porque essa vida aqui passa e passa rápido, e a nossa vida não é aqui, é lá em cima. Isso aí, com certeza. Quem conhece a minha história sabe o quanto é importante. A diferença, né, que uma coisa que eu falo para todos vocês, tenham noção que realmente um dia vocês vão prestar as contas. Sim. Então, que você tenha mais coisas positivas para botar na balança do que negativo. E eu agradeço você que acompanhou a gente também. E vocês sabem, eu vou seguindo nessa missão, nessa conversa produtiva de trabalho. Abraço.